Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. O Flamengo que venceu o Corinthians fora de casa, galera, por 2-1 de virada, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe, porque a mídia palmeirense vai falar sobre este jogo, vai exaltar o Flamengo, até mesmo porque o Palmeiras perdeu para o Bahia. Eles estão por aqui com o Palmeiras. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Créditos na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Uma virada espetacular, uma virada super importante do Flamengo na Neoquímica Arena em cima do Corinthians, cara. É uma virada de time que quer ser campeão, né? Que está comprometido com o Campeonato Brasileiro, que está comprometido com o futebol bem jogado. Então o Flamengo, mesmo jogando mal, sendo amassado no primeiro tempo, né, foi competente o suficiente para virar o jogo na casa do adversário, lotada, né, e calando a Neoquímica Arena. Calando, porque aquela torcida lá é foda. Aquela torcida lá esquenta, abafa. E hoje estava quieta. Estava quieta porque viu que o Corinthians não ia vencer o Flamengo. Quando começou o segundo tempo e o Corinthians fez o primeiro gol com o Yuri Alberto, né, depois de ter feito aquela molecagem no primeiro, né, já falo nisso, né, a torcida se agitou, mas logo em seguida já levou o gol. E aí o Flamengo, que empatou o jogo, já começou a demonstrar que já veio para vencer o jogo no segundo tempo, jogando muito melhor, envolvendo o Corinthians. O Corinthians de vez em quando aprontava uns contra-ataques lá, mas o Flamengo dominou. E no final, depois de várias mudanças que o Felipe Luiz fez, né, com o elenco fortíssimo que tem, aí depois dessas várias mudanças, a gente viu o que aconteceu, né? Luiz Araújo completou de fora da área numa assistência ali do Carrascal, né? Depois de um lateral bem cobrado, um lateral com rapidez, e aí pegou a defesa do Corinthians de surpresa. Parabéns, Flamengo, líder absoluto do campeonato, né? Agora o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Seu Yuri Alberto é um moleque, né? Ah, fez o gol no segundo tempo, se redimiu. Não se redimiu porque o time perdeu. Se o time tivesse ganhado, se o Corinthians tivesse ganhado, ele tinha se redimido. Se eu fosse corintiano, estaria cobrando demais ele numa molecagem que ele fez naquela cobrança de pênalti. O Corinthians voando para cima do Flamengo, ele fez, chutou certo, né? Bateu na trave, daí logo em seguida saiu o pênalti, né? Acho que foi do Léo Pereira, em cima do jogador do Corinthians. E aí o seu Yuri Alberto pega a bola e joga a bola na mão do Rossi. E o Rossi aqui não. Cara, eu acho que ele errou, sei lá o que aconteceu ali, velho. Errou a passada e pôs pouca força na bola. Alguma coisa aconteceu ali que não saiu como ele planejava. Mas, cara, num jogo como aquele, querendo dar uma cavadinha, é muita irresponsabilidade, né? Me desculpa. Ah, depois fez gol. Cara, foda-se, não tem jeito, cara. Que vergonha, seu Yuri Alberto. Você entregou o jogo pro Flamengo. Essa que é a verdade. O Corinthians, com toda a massa que fez no primeiro tempo inteiro, até os 40 do primeiro tempo praticamente, né? Porque quando o Flamengo começou a dominar o jogo depois dos 40 do primeiro tempo ainda o Flamengo que não tinha dado nenhum chute no gol até os 40 minutos, depois deu 3 gols, 3 chutes ali dos 40 para frente ali. Ou seja, né? Cara, o Corinthians poderia ter ganhado esse jogo, poderia ter feito um placar mais elástico, né? Talvez 2 ou 3 no primeiro tempo. Poderia ter feito, porque o Flamengo estava perdidinho e o Corinthians estava dominando o Flamengo no primeiro tempo. Mas não aproveitou a chance. Seu Yuri Alberto foi irresponsável e o Corinthians perdeu merecidamente esse jogo, né, para o Flamengo. E o Flamengo agora dispara na liderança, né? Palmeiras, que estava ali com um pontinho na frente com todos os jogos fechados, né? Poderia ter um ponto na frente, agora fica 2, né? Porque o Palmeiras foi incompetentíssimo, eu até falei errado aqui, incompetentíssimo contra o Bahia, né? Com a vergonha, o Palmeiras não consegue ganhar no Bahia, velho. 2 jogos com o Bahia esse ano, perdeu os 2. Ah, vai tomar banho. Depois o Abel Ferreira acha que a gente tô magoado com a torcida. Ah, tomar banho. Mas aqui tô falando do Flamengo também. Caramba, tô falando do Flamengo. Ó, pra você ter uma ideia, o jogo. O Corinthians finalizou 16 vezes no gol do Flamengo, acertou 5, fez um gol só. E o Flamengo finalizou 13 gols no gol do Corinthians e acertou 2. Com certeza, a grande maioria desses 13 finalizações
Foi no segundo tempo, tá? Acertou dois gols, 2-1. 52% de posse de bola do Flamengo contra 43% do Corinthians. Aí esses são os números aqui, tá? 81% de acerto de passe do Corinthians contra 80% do Flamengo. Os dois abaixo da média, praticamente, né? Você vê como é que foi a correria. Foi uma correria, nessa verdade. O jogo foi um jogo inteiro corrido para lá e para cá. Com o Corinthians dominando plenamente o primeiro tempo e o Flamengo dominando o segundo, tá? 16 faltas pro Corinthians, 21 do Flamengo, 3 amarelos do Corinthians, 5 do Flamengo. O Flamengo levou bastante amarelo no segundo tempo, principalmente depois ali que fez o segundo gol ali. Impedimentos nenhum, 5 escanteios pro Corinthians e 3 do Flamengo. Aí o campeonato segue o líder, Flamengo, 54 pontos com 24 jogos. Cara, e vamos falar a verdade, hein? Cara, olha esses números do Flamengo, cara. Meu Deus do céu, 16 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas, 50 gols marcados, 50 gols marcados, 50. 12 gols contras apenas e 38 saldos de gol. O Cruzeiro, que é o segundo colocado, que também perdeu o jogo pro Vasco, né? Se ferrou. Tem um jogo a mais que o Flamengo, 50 pontos, tá? E você vê, tem 39 gols marcados, 19 sofridos e 20 saldo de gols. O Flamengo tem 38. O Palmeiras, que é o terceiro, que incompetente, perdeu hoje pro Bahia, 49 pontos, tá? Em 23 jogos, 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. Mesmo se ganhar, não alcança mais o Flamengo, tá? Tem 17 saldo de gols apenas. O Palmeiras marcou 36 gols contra 50 do Flamengo. Então o Flamengo tá absoluto no Campeonato Brasileiro. É líder absoluto, não tem nem que contestar, nada. Não é Varmengue, o caralho, que os caras ficam enchendo o saco. Tinha competência, elenco, né? Vontade de jogar. A gente viu hoje a vontade que teve o Flamengo de jogar, virar em cima do Corinthians lá na casa dos caras. Isso é competência. Felipe Luiz mexeu certo, né? O cara que ele colocou fez o gol. E o Palmeiras, quando coloca jogador no segundo tempo, cai o nível do time, cara. É uma vergonha. A não ser quando o time entra o reserva, depois vem o titular. Daí melhora, mas não, mas quando é normal, tem que colocar jogador ali pra segurar o jogo, piora o time. Ao contrário do Flamengo, que tá voando no Campeonato Brasileiro. Voando, tá? Voando. E olha que o Flamengo não entrou com o time totalmente titular hoje, né? Deu uma segurada. O Flamengo entrou com o Rossi, o Vinha, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Emerson Royal, Samuel Lino, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Carrascal. Não é esse time o titular. E o Carrascal foi muito bem hoje, hein? Carrascal jogando com a Arrascaeta. Carrascal deu 2 assistências por jogo, se eu não me engano. A primeira o primeiro gol da Arrascaeta foi ali naquela jogada do Samuel Lino, que o Carrascal pegou a bola e passou pro Arrasca. E o segundo também foi uma do Carrascal pro Luiz Araújo. Cara, pois é, né? Carrascal que chegou aí contestado pelo próprio Felipe Luiz, né? Não, vai ser difícil, beija bem. Aí o cara, quando entra, ou faz gol, dá assistência, e aí? Que dor de cabeça boa, hein? Pro Felipe Luiz, né? E no segundo tempo, né? Entrou Luiz Araújo, que fez o gol. Danilo entrou, tomou amarelo. O Jorge Luiz Frelo Filho. Jorginho. Pô, o cara põe Jorginho. Jorge Luiz Frelo Filho. Olha o que os caras colocam, velho. Entrou e levou um amarelo. Alexandro Lobo Silva. Põe só Alexandro, cara. Também entrou, levou amarelo. E o Gonzalo Prata, que entrou, provocou aquele lateral lá e foi aquela cobrança rápida e saiu o gol. Ou seja, as substituições do Felipe Luiz deram resultado. Deram resultado, cara. É isso que é interessante. Né? Não é, cara, é foda, velho. Eu sou palmeirense, amo o meu Palmeiras, cara, mas a gente tem que pôr o pé no chão, né, cara? O Flamengo tá muito melhor, cara. E por algum momento ficaram falando a semana inteira do Palmeiras, porque o Palmeiras passou na Libertadores, ganhou no River Plate. Cara, mas, cara, o Palmeiras, velho, às vezes vai, às vezes não, e o Flamengo tá sempre irregular, né? Não foi irregular no primeiro tempo hoje, mas, cara, já mostrou quem que é o Flamengo no próprio jogo, né? Agora o Palmeiras podia ter mostrado quem que é o Palmeiras no próprio jogo, porque a gente sabe que pode jogar mais, né? Mas não, perdeu pro Bahia do Rogério Ceni. E aí e o Rogério Ceni humilhou o Abel depois ainda, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Humilhou o Abel. O Abel reclamou do gramado, reclamou não sei de quê, e o Rogério Ceni moeu. Mas moeu. Moeu. Pelo menos no argumento, o Abel Ferreira.
Pela mão de ser bobo. Foda. É complicado. Mas vamos que vamos, galera. É isso. Parabéns, Flamengo. Flamengo líder. Segue líder. Flamengo, né, com muita competência, virou o jogo em cima do Corinthians no segundo tempo. E aí tá o resultado, né, velho? Elenco, investimento certo, elenco certo. E aí vai técnico que sabe mexer. E vamos que vamos, né? Beleza. Até mais. André, está começando a nosso react, não deu nem tempo de começar o react, o Flamengo já faz o 2-1. Tá aí, Palmeiras está pagando o preço, tá aí. Corinthians dá mais trabalho pro Flamengo que o Palmeiras, tá aí. Flamengo 2, Corinthians 1, de virada na Neoquímica Arena, e o Flamengo vai encaminhando o título. Lamentável, gol do Flamengo aí, tá aí. Corinthians perdeu pênalti, perdeu um monte de gol, Rossi fez um monte de defesa, e o Flamengo tá com a mão na taça. Que raiva! E o Palmeiras que é o culpado disso. O Palmeiras que é o culpado disso. O Flamengo colocou alguns titulares e acabou com o Corinthians. Boa noite, André. Vamos comentar aí os minutos finais de Flamengo 2, Corinthians 1. O que perdeu de gol esse Corinthians? Rossi pegou tudo. Pênalti perdido. Culpa do Palmeiras isso, André. O Flamengo é praticamente campeão brasileiro, André. Boa noite. Boa noite, Lu. Lugar, o primeiro tempo foi totalmente do Corinthians. O Flamengo irreconhecível no primeiro tempo. E o Corinthians atacou muito o Flamengo no primeiro tempo e o Roberto fez um favor para eles, né? Bateu o pênalti de uma forma, quis debochar no pênalti, não tem categoria para isso, né? Perdeu o pênalti, perdeu um gol, perdeu outro gol. O Corinthians cansou de perder gol. Aí no começo do segundo tempo, o Corinthians faz o gol dele, um belo gol do Roberto. O Corinthians faz o gol dele, um belo gol do Roberto, quer dizer, se redimiu, mas aí o Corinthians parou de jogar. Aí só deu o Flamengo. A hora que o Flamengo substituiu, aí só deu o Flamengo. E você vê, para fazer gol é simples, né, Lugor? Não tem mistério. Não precisa dar chutão, bicão. 2 golaços do Flamengo. 2 belos gols, feitos de categoria. Agora abriu uma diferença de 5 pontos para o Palmeiras. Quer dizer, é grande a diferença, Lugor. É grande. Eu acho que agora a vaca está indo para o brejo. É isso aí. Então tá acabando o jogo, vamos esperar os minutos finais. Corinthians também perdeu um monte de gol, mas o Flamengo 2-1 vai encaminhando o título. O Palmeiras na bacia das almas, com o Everton falhando no gol, nós vamos falar também sobre o Everton. O Rogério Ceni esculachou o Abel, com toda razão, esculachou o Abel. Vamos colocar as imagens aqui para vocês. Lamentável a atuação do Palmeiras hoje e comprometeu o título. O título brasileiro já é do Flamengo, com as fraldas cheias, o Palmeiras foi para Salvador. Tá aí, o Flamengo veio aqui no Neoquímica Arena, suportou a pressão, o Corinthians inventou, Rossi pegou o pênalti, é isso que eu falo. O goleiro faz a diferença. No Palmeiras, o Everton entregou. No Flamengo, o Rossi pegou o pênalti. Essa é a grande diferença que tem um goleiro que decide. O Everton hoje foi com o joelho. O Veloso vai falar daqui a pouquinho o que Veloso a gente viu do Veloso. Olha o que o Veloso falou do Everton. Olha o que o Veloso falou do Everton. E olha que não é de falar, hein? Eu acho que quando o goleiro fica de joelho, quando o atacante vai finalizar. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento. Ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho. Como é que ele vai fazer ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho, tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante. E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol, porque ele não tem a condição de reagir. Ele já se posicionou, já parou ali na frente, parecendo uma parede. Ou a bola bate na parede e volta, ou ela vai do lado e entra. Tá aí, então, declaração do Veloso. Vamos acompanhar os minutos finais. Lamentável, André. De novo, o goleiro do Palmeiras entregando. Enquanto o Rossi pegou tudo, o do Palmeiras entregou a rapadura aí, entregou a paçoca. E o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Vamos esperar acabar. Faz o gol, Corinthians, pelo amor de Deus, pô. Olha, é uma sacrilégio ter que torcer pro Corinthians. Se bem que o Corinthians jogou bem no primeiro tempo, né? Foi melhor que o Flamengo. Mas perdeu muito gol. O Yuri Alberto hoje, ele desfilou gols perdidos. Impressionante.
coisa que ele vinha fazendo, matando o jogo. O Roberto vinha, cada chance que ele tinha de fazer o gol, que ele perdeu de gol hoje na frente do Rossi, foi uma brincadeira, né? Olha lá, o Rossi saiu lá quase na risca da grande área, acabou o jogo. Praticamente acabou o jogo. Praticamente acabou o jogo. Isso é, time campeão é assim, André. Tem a oportunidade, vai lá e guarda. Você viu o gol do Arrascaeta? Nossa, que dificuldade o Arrascaeta tem para fazer o gol, não? Que dificuldade, né? Seco, bateu seco, tchau. E você vê o Hugo não chega nem perto das bolas, né? O Palmeiras chuta tudo em cima do Hugo quando joga contra o Hugo. Aí o Hugo é o melhor homem em campo. Hoje, o Hugo não foi o melhor homem em campo não e viu a bola. O Hugo não viu a bola. Quase saiu machucado. O Hugo não foi o melhor homem em campo hoje e o Flamengo ganhou o jogo. 2 bolas certeiras no gol, caixa. As 2 bolas certeiras no gol foram gol. É isso. Já era, aí, ó. Libertadores muito difícil. É impressionante. O Palmeiras consegue se melar com o Bahia, um time horroroso. Era pro Palmeiras ganhar hoje e o Flamengo ganhar. Era o resultado normal. Era natural. Era a vitória do Flamengo e vitória do Palmeiras. Ainda com uma chance maior do Corinthians tentar tirar ponto do Flamengo. Não. O Palmeiras foi lá e se melou com o Bahia. É um time fralda cheia mesmo. O Palmeiras é fralda cheia. Dá raiva assistir. Vamos acompanhar os minutos finais. Não acabou ainda não, né? Eu até desliguei aqui. Falta um minuto. Faz o gol, Corinthians. Pelo amor de Deus, para dar uma alegria para nós. Não fica nem com a bola, Lugol. Como faz o gol? O Corinthians não fica nem com a bola. Nem com a bola fica. Já foi, Lugol. Já foi. Que coisa, não. Que coisa. Lugol. O Palmeiras com o Bahia todo esfacelado, sem titular, sem nada. O Palmeiras vai lá e entra de um jeito relaxado. O Flamengo estava assim no começo do jogo contra o Corinthians. O Flamengo estava andando contra o Corinthians. O Corinthians fisicamente estava ganhando o jogo fisicamente do Flamengo. Fisicamente. Aí o Flamengo decidiu jogar no segundo tempo, o Corinthians não viu a cor da bola. Quando a bola caiu no pé do Arrascaeta, ele resolveu. É a última bola do jogo. Resolveu. Olha o que fez. Perderam a bola. Olha aí. Perderam a bola. Lamentável, né? Lamentável, não. Acabou. Lamentável. O goleiro vai bater para frente e vai acabar o jogo. Puta que pariu. Que coisa, não. Que coisa. A gente não tem, olha... O Palmeiras conseguiu entregar um título, é impressionante. O Palmeiras não consegue competir. Acabou, né? Vai bater para frente e vai acabar, não. Agora que a bola cruzar o meio do campo, ele vai acabar o jogo. Certeza disso. Típico de coisa, não. Que de coisa, juiz. não. Olha. Vai bater a falta. Bateu. Que coisa. Acabou? Não acabou. Nossa, que coisa, né? Puta, inacreditável, não? É inacreditável. Olha, dá uma raiva, meu. Dá uma raiva absurda. Ele não acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Que coisa, não? Que coisa. Conseguiram perder, não? Conseguiu perder. O Palmeiras conseguiu. Olha, que raiva, não? Meu Deus, o Palmeiras conseguiu entregar o título hoje. Conseguiu, não? Conseguiu ganhar do River e perder o título pro Bahia hoje com o Campeonato Brasileiro. Que coisa terrível esse Palmeiras, André. Pelo amor de Deus. Realmente, o que aconteceu hoje, pela forma como o Palmeiras jogou contra o Bahia, como parece, não estava dando importância a um jogo tão importante, né? E acabou dançando, né? Infelizmente, o Flamengo virou o jogo, o Corinthians vinha vencendo o jogo. Quando fez o gol no segundo tempo, o Flamengo não vinha bem no jogo, foi, hoje é capaz do Corinthians ganhar do Flamengo, né? O Flamengo mal no jogo, como foi no primeiro tempo, tomou o gol, falei, agora é que o Flamengo não vai reagir mesmo. Pelo contrário, aí o Flamengo foi mais para cima, num golaço do Arrascaeta, não precisou de muito, um toquinho, um tapa, uma parada e um tapa no canto, e o gol do Luiz Araújo. Esse menino Luiz Araújo é sempre, eu falo, sempre que ele entra bem, ele é cirúrgico. E agora 2-1, acabou o jogo, o Flamengo abre 5 do Palmeiras, né? Com um jogo a mais. 5 pontos com um jogo a mais, quer dizer, vai ficar mais. O Palmeiras vai ter. Ficou pior do que estava. O Palmeiras estava na frente. Agora, de novo, o Palmeiras vai ter que ganhar o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Isso se chegar lá junto, né? Não, e não vai adiantar, André. Agora não adianta adiantar, não adianta. Vai ter que ganhar o jogo lá, é verdade. Vai ter que jogar e ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. E tem que ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. Tem tudo isso ainda. Ficou muito difícil, Lugol. Ficou muito difícil. A palmeirada de hoje, a falta de tesão dos jogadores hoje em jogar contra o Bahia, ficarem no mimizento do campo. O Rogério Ceni deu uma no meio do Abel hoje, ficou com essa mimizinha, com esse chorinho de que o campo. O Rogério Ceni falou: o que ele está reclamando? Que o time dele não joga com a bola no chão, só dá chutão, né?
Foi a grande análise, a perfeita análise do Rogério Ceni. Parabéns, Rogério Ceni. E o seu Abel Ferreira, como sempre, não sabe perder, sempre acha desculpa, nunca é o time dele que joga mal, nunca é ele que escala mal, nunca é ele que mexe mal, Lugó. É sempre os outros. Então, é isso aí. Vamos ficar sem título esse ano, Lugó. Nós só queremos saber da renovação. Nós vamos ficar sem título esse ano. Karine já está aqui com a gente. Karine, acabou agora. Flamengo 2, Corinthians 1. Lamentável. Flamengo praticamente campeão brasileiro, eu sou capaz de dizer para você. O Palmeiras fez uma parmeirada hoje lá em Salvador. A parmeirada do Abel tomou um esculacho do Rogério Ceni, vou colocar aqui. E o Flamengo administrou o jogo. O Corinthians que fez um primeiro tempo melhor, perdeu um pênalti, foi debochado. Eles têm goleiro. Enquanto eles têm o Rossi, que fechou o gol lá, que pegou pênalti lá com eles, contra os Estudiantes, que fechou o gol hoje, pegou mais um pênalti durante o jogo, o nosso goleiro, o nosso T-Rex, entregou a rapadura hoje lá em Salvador. E ajoelhou, que até o Veloso falou. O Veloso, hein, que era um goleiro bem frangueiro. Olha o que o Veloso falou aqui. Vamos acompanhar. Olha o que o Veloso falou. Lamentável. Vamos acompanhar aqui. Gosto quando o goleiro fica de joelho quando o atacante vai finalizar. Olá. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento. Ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho. Como é que ele vai fazer ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho. Tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante. E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol. Porque... No YouTube, já participando, cornetas pro Thales Magno, algumas pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto acabou fazendo gol, mas teve aquele pênalti horrível, né? Tava conversando aqui com o André Kfouri, com o pessoal sobre esse pênalti. E a gente vai trazer também aqui pra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir os treinadores. Vamos passar também pela vitória do Bahia sobre o Palmeiras por 1-0. Resultado importante pro Flamengo que venceu o Corinthians. Mas vamos começar aqui. Temos o Jailson, temos o nosso querido Elton, Léo Bertozzi, André Kfouri. Ô Jailson, você não pode dar moleza pro Flamengo, né? Primeiro tempo do Corinthians, olha, se pegar todos os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um dos melhores momentos, sem Memphis, sem Galo, um dos melhores momentos do Corinthians no campeonato, aquele primeiro tempo. Mas aí o Flamengo não atura desaforo, né? Você não pode brincar. Perdeu muitas chances e aí o Flamengo acabou matando no segundo tempo. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa noite, William, boa noite aos companheiros aí da bancada, boa noite também aos fãs de esporte. Então, assim, o primeiro tempo do Corinthians que o Felipe Luiz ficou perdido em relação à marcação que o Flamengo deveria fazer em cima do Corinthians, principalmente por conta dos 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, os 2 alas. Então, o Samuel Lino e o Vinha perdidos, se eles tinham que marcar o Mateuzinho ou se eles tinham que marcar por dentro. Do outro lado, acontecia a mesma coisa com o Emerson Royal, Léo Ortiz. Então, eles estavam ali em dúvida em quem eles tinham que marcar. Então, o Corinthians, o Breno Bidon, flutuando com muita tranquilidade pelo meio, fez o que fez o primeiro tempo todo. Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão toda hora conseguiu encontrar o Yuri Alberto correndo nas costas, tanto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E aí o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Só que aí, enfim, o Yuri Alberto bate o pênalti dessa forma que é patética. Acho que não tem outros adjetivos melhores, né? Mas enfim, é inacreditável a forma que o Yuri Alberto bate o pênalti, ainda mais num confronto como esse. E depois o Yuri Alberto empilha mais algumas oportunidades e não consegue marcar o gol. E aí o que faz a diferença para mim no segundo tempo é óbvio que o Felipe Luiz ele acerta um pouco mais, né, na questão da marcação, primeiramente, mas depois o banco de reservas, né, William? Faz toda a diferença. O banco de reservas, as substituições que o Flamengo fez e as substituições que depois o Corinthians foi fazer, o banco de reservas falou mais alto e aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo acabou sobressaindo para essa virada na Neoquímica. Eu acho que, né, Bertozzi, essa vitória de hoje, a classificação no meio de semana... diz muito sobre o Flamengo, né? Porque até jogos que o Flamengo não vai bem e primeiro tempo sumidaço hoje, segundo tempo, claro, melhor, o banco fez diferença, como disse o Jailson, mas assim, acho que diz muito sobre o Flamengo. Mesmo nos momentos onde o time não vai bem,
o time consegue arrancar classificações e vitórias, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O que diferencia os times campeões não é a capacidade de ganhar jogando bem, porque todo time campeão ganha os jogos que joga bem, né? Sim. Mas ganhar os jogos que não vai tão bem, que as coisas não começam bem, como aconteceu hoje. E foi o que o Flamengo fez. Poderia ter saído com um revés muito maior, como poderia ter saído eliminado na quinta-feira e não saiu, né? E conseguiu sair com a classificação. Hoje poderia ter saído sem pontuar e saiu com 3 pontos. Então isso mostra resiliência, isso mostra a capacidade de superar dificuldades, isso mostra a capacidade do seu treinador de corrigir erros do time dentro de campo e mostra, sobretudo, capacidade da direção de montar um elenco forte, porque, como diz o Luiz Araújo, força do elenco, isso existe. Acho que nenhum outro time da América do Sul tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Nenhum. Nem o Palmeiras, que é hoje o principal rival do Flamengo em território nacional e continental, tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Isso fica provado a cada rodada, a cada fase de Libertadores. Isso ficou provado hoje mais uma vez aqui. Então, o Flamengo sai mais favorito ao título do que era no começo da rodada, porque saiu de uma situação em que no final do primeiro tempo parecia muito complicada. No começo do segundo tempo ficou ainda mais. E porque quando sai o gol do Corinthians, parecia muito mais que o Corinthians tinha condição de ampliar do que o Flamengo ter condição de empatar. Só que a partir do empate do Arrascaeta, o jogo vira uma chave de uma maneira absurda. E aí o Flamengo consegue se estabilizar no jogo e dali pra frente o Flamengo entra no jogo de vez. E aí, e o ímpeto, né? E também, assim, o gol da virada é de uma esperteza, né? A maneira que o Plata bate o lateral rápido, que o Flamengo acredita. O Flamengo podia, numa rodada em que o Cruzeiro perde, em que o Palmeiras perde, era compreensível totalmente o Flamengo se contentar com 1 ponto. Sim. Mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. O Flamengo sai do nada, que foi o primeiro tempo, para escalar uma vitória de virada importante, mais uma vez com um personagem importante, o Arrascaeta. Que ano que esse cara está fazendo? Ele está num nível altíssimo. Outro dia a gente conversou se é melhor, igual a 2019. Eu acho muito complicado falar nesse tipo de coisa, porque faz muito tempo, né? Mas, obviamente, como todos estamos mais velhos desde 2019, o De Arrascaeta, apesar de treinar todo dia, também está. E ele tem se mantido saudável. O Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas. Uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha. Ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo. Mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou, e não é a primeira vez que isso acontece, que o Corinthians é capaz de competir contra o alto nível sem os seus melhores jogadores. Porque durante muito tempo se disse, sem esses jogadores o time é muito pior, não tem condição de competir, não tem aquilo que é necessário tecnicamente para vencer até adversários médios. Isso não é verdade. Sim. O primeiro tempo mostrou que o Corinthians sabe marcar, o que é uma tarefa da qual não se depende do Memphis e do Garro, mas com a bola sabe ser perigoso. A quantidade de gols que foi oferecida ao Yuri Alberto no primeiro tempo do jogo de hoje, nossa, impressionante. Entre elas a penalidade, deveria ser suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Ou se colocar em uma posição muito próxima da vitória. Não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo, entre aspas, a verdade apareceu, porque o Flamengo não tem um banco de reservas. O Flamengo tem uma reserva técnica que fica no banco porque só podem jogar 10 jogadores de linha. É por isso. Senão esses jogadores seriam titulares. Sim.
como seriam titulares na enorme maioria dos outros clubes da Série Dá A. para formar outro time para competir com o próprio Flamengo. Entre eles, o Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro, que são os times que, entre aspas, brigam pelo troféu. Embora o Cruzeiro eu sempre mantenha num degrau abaixo. Vamos se enfrentar semana que vem. Do Palmeiras, E então, nação rubro-negra, chegamos ao final deste vídeo. Mas que susto, hein, galera? O Flamengo, enfim, conseguiu aí reverter esse placar. Parecia que o Flamengo ia tomar aí uma goleada, né? Mas o Flamengo é o Flamengo, galera. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. E não esquece, galera, que os créditos estão na descrição do canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.